E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar uma série de vídeos, tá? Onde eu vou explicar para vocês, artigo por artigo, o nosso famoso Código de Ética Profissional. E só lembrando, né, gente, que o conhecimento do nosso Código de Ética não é só algo assim básico pra gente. É algo que todos deveriam conhecer de cor e salteado. Por quê? Também vai ser muito importante para quem quer fazer concurso público, porque faz parte do conhecimento específico da área. Então essa série explicando o nosso Código de Ética, ela começa hoje, onde eu vou explicar ali os 5 primeiros princípios fundamentais. No próximo vídeo eu explico os outros 6 princípios fundamentais. São 11 no total, para depois a gente entrar nos artigos em si, explicando cada um dos 36 deles. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou o Adriano Felipe e aqui, como vocês já perceberam, o assunto é serviço social, sempre com aquele objetivo de compartilhar experiências, de trazer reflexões e contribuições que façam a gente crescer juntos, né, gente? Antes de eu começar, já vai me dando aquela moral, gente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, para o YouTube sempre te notificar aí quando sai vídeo novo. Já vai dando aquele likezinho no vídeo, gente, porque me ajuda demais. Ah, Adriano, mas como é que eu vou dar like no início se eu não gostar do vídeo? Simples. Dê o like. Vamos fazer um acordo. Dê o like. Não gostou? Tira o like e dá o dislike, se você não gostar. Pronto. Nosso acordo. E se você quiser e puder ajudar ainda mais o canal, considere se tornar membro. Então vamos que vamos? Olha, no dia 13 de março de 1993, a gente teve a promulgação aí da Resolução CEFES de número 273. E que resolução é essa, Adriano? O nosso Código de Ética Profissional. E ele começa, ou seja, antes da gente entrar nos 36 artigos, ele vai começar com 11 princípios fundamentais. Ou seja, o que são esses princípios fundamentais, Adriano? São 11 pilares da profissão. São 11 pilares éticos que o profissional vai se comprometer a cumprir. Assim como um médico tem os seus, né, gente? Assim como os advogados têm os seus, nós também temos os nossos. Então, começando pelo primeiro princípio fundamental, ele vai dizer que a gente precisa reconhecer a liberdade como valor ético central e das demandas políticas que são inerentes a ela. Ou seja, que demandas políticas são essas, Adriano? Autonomia, emancipação, expansão plena dos indivíduos da nossa sociedade. Então o assistente social, ele é um profissional que precisa ter no seu caráter, nos seus valores éticos e políticos, todas essas demandas. Precisa defender tudo isso. Que as pessoas tenham autonomia, que elas consigam essa emancipação, essa independência e que elas cresçam, gente. Que elas tenham acesso e nós somos as pontes que levam elas até esse acesso. Porque se elas não têm esse acesso, o que acontece? Elas não se expandem e a sociedade vira uma sociedade extremamente desigual, como é a nossa sociedade, inclusive. Pouquíssimos com acesso a muito e muitos com acesso a pouco. Vamos supor que você use filtro solar só na sua testa e no restante do corpo você não passa nada. E aí você vai para a praia todos os dias e pega um puta de um sol. A proteção da tua testa vai evitar que o resto do teu corpo pegue um câncer de pele? É uma pergunta interessante, né? A resposta é muito simples. Não vai evitar. Então, assim, é uma sociedade desigual. É uma sociedade cancerígena que protege poucos e adoece muitos. Uma sociedade saudável? O que é uma sociedade saudável, Adriano? É aquela onde todos consigam esses acessos. E nós, enquanto assistentes sociais, precisamos defender que a sociedade como um todo seja uma sociedade saudável. É simples, gente, não é tão difícil de entender. Então, essas são as nossas defesas, os nossos valores morais, éticos e políticos. No princípio 2, vai dizer que a gente precisa defender intransigentemente os direitos humanos e recusar o arbítrio e o autoritarismo. Ora, se a gente for analisar, olha que interessante. O que é arbítrio? Arbítrio é uma decisão que depende apenas da vontade de alguém, ou seja, uma decisão arbitrária, não democrática. Então essa coisa de assistente social fazer discurso de ódio não cabe. Isso é coisa de quem não conhece a profissão que escolheu. E assim, eu não vou fugir da polêmica, tá? Adriano, mas defender direitos humanos não é defender bandido? Isso tá errado.
Eu, Adriano, eu quero que o bandido pague pela sua bandidagem. Mas defender direitos humanos é defender a dignidade da pessoa humana e não defender bandido, gente. Distorcer o conceito. Olha só, defender direitos humanos é defender a dignidade e o respeito nas relações. E no nosso caso aqui, nas relações com os colegas e com os usuários. Mas a gente também poderia dizer que defender direitos humanos é trabalhar por redes de suporte e proteção a todas as vidas, inclusive aquelas que foram intencionalmente colocadas à margem da sociedade. Sim, gente, esse à margem vai englobar os presidiários também. Mas não significa que dizer direitos humanos é para defender bandidos, mas sim para defender as pessoas mais vulneráveis da sociedade, aquelas que não têm acesso a nada. E a defesa dos direitos humanos é algo que todo assistente social precisa ter dentro de si. Como o quê? Como um valor essencial, algo que não dá para fugir. No terceiro princípio, vai dizer que a gente, enquanto assistentes sociais, a gente precisa defender a ampliação e a consolidação da cidadania, inclusive, que é considerada, uma tarefa primordial de toda a sociedade, com o objetivo de quê? A gente garantir direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. Veja que esse terceiro princípio, ele já começa de uma forma bastante interessante, tá? Porque ele começa dizendo que nós, assistentes sociais, precisamos defender que a cidadania ela se amplie e se consolide. E notem como isso daqui está intrinsecamente ligado ao segundo princípio, o da defesa dos direitos humanos, porque eu desafio vocês, a encontrarem uma sociedade, um país, qualquer um no mundo, em que exista uma ampliação e consolidação da cidadania sem que haja um respeito aos direitos humanos. Porque sem isso, você não consegue garantir direitos civis, direitos políticos. Então você não consegue garantir uma classe trabalhadora produtiva, que inclusive é o que mais interessa para o sistema funcionar. O quarto princípio, e para mim em particular, um dos mais interessantes, porque apesar de pequeno diz muita coisa, como por exemplo, que a gente tem que defender o aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Bom, democracia todos nós sabemos que é vital para o bom funcionamento do tecido social, da estrutura de uma sociedade. Então, ok. Mas o interessante mesmo é o complemento, dizendo que essa defesa é no sentido de socializar o quê? A participação política e da riqueza socialmente produzida. É aqui que eu vou enfatizar. Participação política nós temos, Todos nós votamos, todos nós escolhemos aqueles que governam nossas cidades, nossos estados, a nossa nação. Então até aqui tudo bem. Mas e a tal participação nas riquezas socialmente produzidas? Ou seja, estamos falando aqui de todos que produzem a riqueza participar dela. Olha só que inovação, Porque um país como o Brasil, por exemplo, gente, um país riquíssimo aí em bens e serviços, riquíssimo aí em recursos naturais, ou seja, um país que pode facilmente virar uma potência mundial em poucas décadas. Mas que toda essa riqueza é concentrada demais, não é bem distribuída, causando o que nós do serviço social conhecemos como as múltiplas expressões da questão social. Então, o que esse quarto princípio fundamental do nosso código de ética está dizendo para a gente, Adriano? Ele está dizendo que nós, enquanto assistentes sociais, precisamos sim ter esses valores, precisamos defender uma distribuição de renda mais justa. Adriano, você está dizendo que a gente tem que ser socialista, comunista? Claro que não, gente. Claro que não. Eu estou dizendo que esse princípio está dizendo que a gente precisa defender que as pessoas tenham mais acesso a bens e serviços produzidos pela sociedade. Essas são as riquezas socialmente produzidas. E para que elas tenham acesso, para que elas tenham esse acesso, para que isso não vire um enorme pesque-pague, a renda precisa chegar nelas, até mesmo para que elas consigam chegar nos locais aos quais elas vão ter acesso a algum direito ou benefício social. E aí, para corroborar com o que eu estou dizendo aqui para vocês, vem o quinto princípio fundamental, que vai dizer o quê? Que a gente precisa se posicionar a favor da equidade e da justiça social para que ambas assegurem a universalidade do acesso a bens e serviços. Mas, claro, nesse caso,
relativos aos programas e políticas sociais. Então veja, equidade e justiça social. Vamos pensar nisso aqui. O que é equidade, por exemplo? Equidade significa você dar às pessoas o que elas precisam para conseguirem ter acesso às mesmas oportunidades que os mais favorecidos têm. Aí eu poderia te dar vários exemplos de equidade, como cotas raciais, bolsas em universidades, mas não só isso, tá? Imagina, por exemplo, um pronto-socorro, onde uma vítima de um acidente grave passa à frente de quem está ali esperando com menos urgência, por exemplo. Isso é equidade. Bom, então é isso, tá? Não esquece de me dar aquela moral que eu pedi no início, se inscrevendo no canal, ativando aí o sininho de notificações para o YouTube sempre te avisar dos vídeos novos, de deixar seu like, gente, me ajuda pra caramba. Deixa o seu likezinho aí se você gostou, claro. De compartilhar o vídeo e de comentar aqui embaixo me contando o que você achou. Até a próxima. Fui.